Ela foi instituída, a lei da ficha limpa, ela veio com um objetivo muito claro. O Brasil passava por um momento de corrupção histórico de anos e que precisava se tomar alguma atitude para que diminuísse, para que se desse mais credibilidade àqueles que compõem a política brasileira. Dentro desse cenário foi criada a lei da ficha limpa com o objetivo de se reduzir o número de pessoas que entrassem e tivessem ali, de alguma maneira, envolvidas em crimes, em situações de crimes contra até mesmo o setor público. Então a lei ela foi criada nesse sentido. Em regra, é claro que a lei pode ser sempre aprimorada, mas no meu ponto de vista, uma eventual extinção, como é o tema de hoje, traria um retrocesso ao combate à corrupção. Porque se já se tem uma regra para que políticos que tenham condenação, eles não possam nem concorrer e nem entrar em cargos públicos, você obviamente já seleciona, né? Óbvio, resolve o problema? Claro que não, mas você já tem ali uma direção importante. Dito isso, quando o Bispo Carlinhos fala da questão de segunda instância, se teve, e a regra constitucional, Bispo Carlinhos, é de que você só pode sofrer os efeitos da condenação com o trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado que todo mundo fala? É quando um processo ele já não tem mais nenhum recurso, você não consegue mais recorrer a nenhum lugar. Então ele passou por todas as esferas, as instâncias processuais, ele teve as suas decisões e ali já não se recorre mais. Aí se dá, o juiz ele declara lá no processo trânsito em julgado. Esse aspecto não é um pouco injusto mesmo? A Constituição diz isso, é porque a Constituição ela parte de um princípio que é melhor você ter até um culpado que esteja fora do que um inocente preso. Porque o inocente preso traria um prejuízo ao setor público, um prejuízo absurdo. Então você vai até o fim, antes que aquela pessoa tenha a sua condenação efetivada e dá o direito dela a recorrer devido ao processo legal, exercer a sua defesa, enfim, com todos os outros princípios constitucionais e processuais para que a pessoa possa ir até o fim. Por isso que é a regra constitucional. A lei da ficha limpa, ela vem e traz uma inovação, dizendo que eventual condenação em órgão colegiado, esse é o termo, o que é o órgão... o que é órgão colegiado? Onde você tem ao menos 3 julgadores, segunda instância, não só STF, porque pode ser, você começou em primeira instância. Na primeira, na segunda. Teve a condenação em segunda instância, que são 3 julgadores, já é um órgão colegiado. Dali para frente, teria-se então a possibilidade da pessoa já se tornar inelegível por aquilo que a regra diz. Ou seja, começar a cumprir a condenação. A condenação no sentido de, ela já se considera inelegível, ela já não pode concorrer ao cargo público. Mas o processo continua. Ela pode recorrer ainda a outras instâncias, o processo continua, mas para efeitos de concorrer a cargo público, ela não poderia a partir da condenação por um órgão colegiado. Então aí vem esse contrassenso, né? Aí a gente chega na questão do que o bispo Ricardo falou, são muitos pontos que a gente poderia discutir aqui. O bispo Ricardo falou da diminuição para os 2 anos, né? É um tema também outro complicado. Óbvio que uma ala do Congresso, principalmente PL, os de direita extrema, eles vão lutar por isso, mas aí eu começo a desenvolver um raciocínio. Quem hoje é presidente, quem é o presidente hoje da Câmara? O Hugo Mota. Ele é de que partido? É do PL? Não, Republicanos. Eu não lembro. Hugo Mota, Republicanos. O Renan Filho já manifestou o desejo dele de ter alguém do MDB como vice nas próximas eleições de Lula. Como vice de Lula. A gente começa a ver um cenário político que ele pode trazer uma desaceleração no trâmite dessa lei. Porque de um lado, é claro, o partido do atual presidente da Câmara, ele tem os seus interesses, quem que seria o candidato que poderia vir pelo Republicanos, quem poderia compor eventualmente no MDB, que tem uma base muito forte também no Congresso, como eventual vice de Lula. Então a gente começa a ver um cenário que, caso haja uma diminuição, tem outros fatores que eles são determinantes. Me parece que essa é mais uma intenção do PL em si do que a ampla maioria de direita, né? Então é um assunto que a gente vai ter que observar os próximos passos. O PL contribuiu para eleger Hugo Mota, concorda? Contribuiu. E não contribuiu por amor. Óbvio que não.